Existem alguns questionamentos naturais, porque nós muitas vezes não entendemos porque passamos por determinadas coisas. E aí surgem questões tais como: se Deus é soberano, e nós vamos falar o que é soberania daqui a pouco, se Deus é soberano, por que Ele permite que passemos por situações tristes na nossa vida? Se Deus é soberano, por que Ele não encerra logo o sofrimento? Se eu tenho que iniciar o sofrimento, por que Ele não acaba logo o sofrimento na minha vida? Por que Ele não encerra logo isso? E na verdade, irmãos, a Bíblia responde isso. E saber disso, e aí nós vamos tocar sobre esse tema também no decorrer da meditação. Saber disso é aumentar a nossa fé. Saber lidar com isso é aumentar a nossa fé. Tem uma igreja aí cujo lema é: pare de sofrer. Não é? Pare de sofrer. É como se você entrasse por aquela porta e de repente todos os seus problemas acabassem. Isso não vai acontecer você entrando pela porta daquela igreja, dessa ou de qualquer outra, ou entrando pela porta da salvação, que é Jesus Cristo. Nem entrando pela porta da salvação você deixa de sofrer na sua vida. Não existe isso. Não existe isso. Se nós pegarmos a história do cristianismo, desde as primeiras conversões ao Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho, nós vamos pegar muito mais uma história de sofrimento do que de regozijo. Mas a verdade é que aqueles irmãos aprenderam a ter alegria no meio do sofrimento. Aí é o salto. Como falam por aí é o pulo do gato. É aprender a ter alegria e satisfação, mesmo nos momentos piores da nossa vida. Porque a nossa fé em Jesus Cristo nos capacita para isso. Nos capacita a termos tranquilidade, paz, mantermos a nossa comunhão com Cristo, mesmo nos piores momentos da nossa vida. Mas nós precisamos amadurecer na fé para nos prepararmos a passar pelo que tivermos que passar. E aí só Deus sabe. Aí a gente já entra na soberania de Deus. Né? O que é soberania? É superioridade. Superioridade. Superioridade, é isso mesmo. Mas superioridade para quê? Quem é soberano é superior, está acima da hierarquia, não é? Mas para quê? Para governar todas as coisas. Deus é soberano para governar todas as coisas. Tudo foi criado, tudo é governado e dirigido e conduzido por Deus. Pastor, tudo. Mas pastor, tanto mal nesse mundo. Peraí. Uma coisa é Deus dirigir todas as coisas. Outra coisa é o mal que o ser humano faz. E aí quem está dirigindo aquele momento? É o ser humano. E nesse caso, Deus concedeu para cada um de nós o que? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. E na verdade, a soberania de Deus funciona. Nós podemos dizer assim: quem aproveita dela para bem, somos nós. Aqueles que creram no seu Filho Jesus Cristo é que aproveitam a soberania de Deus sobre as suas vidas para bem. Infelizmente, muitas vezes, sofre a soberania de Deus para mal.
Mas por quê? Porque desejo de Deus é ser mal? Não. A Bíblia fala que Deus deseja a salvação de quantos? Todos. E Deus mostra através da sua justiça que ainda há tempo de conversão. Ainda há tempo de arrependimento e do indivíduo voltar para Ele e começar a usufruir a sua soberania para quê? Para bem. Como nós usufruímos. Mas fato é, irmãos, que Deus dirige todas as coisas, inclusive a própria história da humanidade. Tem um texto lá em 1 Samuel, capítulo 2, eu gostaria de ler com os irmãos. 1 Samuel, capítulo 2, de 1 a 10. Nós vamos ler agora o Cântico de Ana. Assim que nós temos o nascimento de seu filho Samuel, ao qual ela roubou a Deus que lhe desse, e Deus mudou a sorte de Ana pela sua fé. E aqui era estéril, deu luz a um filho, e pegou esse filho e deu para quem? Deu para Deus. Entregou o templo para servir aquele ao qual ela tinha pedido o quê? De presente para Deus. Deus deu o presente, e o que ela fez de volta? Pegou o presente e deu de volta para o Senhor, para servir na casa do Senhor, e se transformou no grande profeta Samuel, O grande profeta Samuel. Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque nesse cântico ela exalta a soberania de Deus como aquele único que pode mudar as circunstâncias. Mas ela fala que Ele pode mudar as circunstâncias se Ele quiser. Olha que coisa interessante. Ela se coloca debaixo da soberania de Deus. Ele pode mudar as circunstâncias, sem dúvida. Mas ela fala assim, se Ele quiser. E através do cântico dela, os irmãos vão perceber que claramente, se Deus não quisesse dar um filho a ela, ela continuaria sendo fiel a Deus. Isso é fé. Isso é fé. Fé não é Deus fazer o que a gente acha que tem que fazer na nossa vida, mas é a gente ter certeza que Ele pode fazer, mas Ele vai fazer se Ele quiser. E isso não vai mudar a minha fé nele. Prestem bastante atenção. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Interessante, uma mulher infértil, tantos anos, sendo zombada, declarar isso aqui, né? Significa que ela passou pelo sofrimento de que forma? Da mesma forma que ela estava diante de Elina, balbuciando, conversando somente com quem? Com Deus. Não é gritando, não é esbravejando, não é? Faz parte da nossa fé derramarmos os nossos sofrimentos diante de quem? De quem pode cuidar? De Deus. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até Estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu.
O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles uma figura aí da soberania. Né? O Senhor, na sua criação, mostrou soberania. Fez os alicerces do mundo e colocou sobre ele. E nós entendemos por que a terra não se mexe nem para um lado nem para o outro. Porque está sobre o quê? Os alicerces de quem? De Deus. Não é? Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então esse texto muito claramente mostra como é a soberania de Deus e como nós individualmente temos que nos relacionar com ela. Afinal de contas, é vontade dele mudar as circunstâncias. Poder ele tem, mas se ele vai mudar ou não, depende dele e não de mim. Eu clamo, se ele vai mudar as circunstâncias ou não, é vontade dele, né? Imaginem esse Deus mau. Imaginem esse Deus mau, que tem todo esse poder aqui, toda essa soberania, né? E num estalar de dedos dizima toda a humanidade. Imaginem esse Deus mau. Que coisa triste que seria, né? Que coisa terrível seria. Mas não, Deus. Os atributos de Deus vêm junto com a sua soberania sobre a nossa vida. Por exemplo, nós podemos separar os atributos de Deus em duas partes. Os atributos naturais, e aí que nós vemos aqui, pode chegar um pouquinho para o lado, Sueli. Mais um pouquinho, mais um pouco. Mais um pouco. Isso. Tenta aumentar um pouquinho, para ver se dá para. Isso. Aumenta um pouquinho, isso. Aí deixa um pouquinho mais para o lado. Pronto, direito. Ótimo. Dos atributos naturais, nós temos eternidade. Não está na mesma ordem que ali, tudo polêmico, tá, irmãos? Eternidade. Temos onisciência, temos onipotência, temos onipresença e temos imutabilidade. Pelo menos 5 atributos naturais. Eternidade é uma característica somente de Deus. E todos os atributos naturais são uma característica somente de Deus. Ele não divide com o ser humano. Não divide com o ser humano. Eternidade é não ter início e nem ter fim. Só Deus não tem início e nem tem fim. Imutabilidade. Somente Ele tem. Hoje nós pensamos de uma forma, amanhã podemos pensar de outra. Nós aqui como crentes, se for melhorar o pensamento, ótimo, seja assim, né? Quando somos confrontados com a palavra de Deus, somos confrontados para melhor ou para pior? Para melhor, né? Todas as vezes que ouvimos o ensinamento da palavra de Deus, nós temos que confrontar com o nosso ser e mudar para melhor, né? Ou seja, nós mudamos. Deus é o mesmo ontem, mesmo hoje e será o mesmo eternamente. E por isso, irmãos, nós podemos confiar nas suas palavras sem menor dúvida. Porque a palavra daquele que não muda é uma palavra também que não muda. Se Deus empenha a sua palavra, é porque ela será realizada.
Ele não muda. Ele é imutável. E nós temos as três que mais os irmãos conhecem, que é a onisciência. O que é a onisciência? Sabe de tudo. É o conhecimento de tudo em todos os tempos, de todas as épocas. Passado, presente e futuro para Deus não se separam. Né? Ele simplesmente pode voltar no passado, pode ir para o presente, pode ir para o futuro. Isso é onipresença. Né? Onisciência, desculpa. E onipresença? É estar em todos os tempos e em todos os momentos. Deus pode estar aqui e estar aqui nesse momento, ao mesmo tempo que está do outro lado do mundo, em outro culto que esteja sendo feito lá no Japão. São 10 horas aqui, né? Se tiver uma igreja reunida 10 horas da noite lá no Japão, ele vai estar também presente. Ele tem essa característica de não estar restrito a um local. A onipresença dele não retém ele no local. Mas é importante nós dizermos o seguinte sobre a onipresença. Essa onipresença de Deus não obriga a estar em lugares que sejam contrários à sua natureza. Alguém pergunta assim, poxa, mas Deus está no bordel? Não. Deus está numa boate onde tem uma noção de moralidade ali, de consumo de drogas? Obviamente que não. A onipresença dele não o força a estar em lugares que sejam contrários à sua natureza. Né? E nós sabemos que Deus não se relaciona com o pecado porque ele é santo. Faltou o quê? Ter todo o poder. Poder ilimitado. Que talvez nós não alcancemos, mas a sua soberania vem junto com esses atributos naturais. E aí começam também os atributos morais de Deus. Gostaria que a Sueli baixasse um pouquinho, chegasse um pouquinho para o lado. Porque junto com a soberania de Deus, nós vimos que nós temos os atributos naturais, mas nós temos também atributos morais. E esses Deus divide conosco. Como somos imagem e semelhança dele, nós podemos desenvolver esses atributos morais. Não podemos somente, como é desejo dele, que desenvolvamos esses atributos morais. Amor, bondade, santidade, justiça e misericórdia. Então, quando Deus atua com a sua soberania sobre a história da humanidade, nós temos todos os primeiros atributos, mas também temos esse segundo. Isso nos deixa tranquilos, não deixa? Sim ou não? Olha, quando Deus atua com a sua soberania, Ele atua com amor. Quando Deus atua com a sua soberania, Ele atua com bondade. Quando Deus atua com a sua soberania, Ele atua com santidade. Quando Deus atua com a sua soberania, Ele atua com justiça. E Ele atua com misericórdia. Isso traz tranquilidade para a gente, né? Isso diferencia o nosso Deus do relacionamento conosco. Porque Ele é soberano no dirigir, inclusive, a nossa vida. Se não é com a história da humanidade, que vai ser com a nossa vida, mas Ele atua de que forma com essa soberania? Com todos esses elementos. E nós usufruímos cotidianamente. Não se esqueçam disso. Agora, irmãos, desce um pouquinho mais, irmãos Júlio, joga um pouquinho para o lado. Como é que se enquadra essa soberania de Deus nas circunstâncias particulares da nossa vida? Ou como é que as circunstâncias particulares da nossa vida se enquadram na soberania de Deus? Fato é, irmãos, que Deus tem um propósito na nossa vida. E se Deus tem um propósito na nossa vida, tudo que acontece conosco está debaixo de duas verdades. Entendam isso: vontade ou permissão de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida é por vontade de Deus ou por permissão de Deus.
Deus, ele não está alheio aos nossos sofrimentos. Como é que pode eu sofrer tanto, eu passar por tanta coisa nesse mundo, mas Deus não está vendo isso? Claro que está vendo. Mateus 10, versículo 29, deixa bem claro como o Senhor está acompanhando isso tudo. Né? Mateus 10, versículo 29. Mateus 10, versículo 29 diz assim: não se vendem 2 passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem o quê? Sem a vontade do nosso Pai. Se ele dirige e acompanha a vida do passarinho, não vai dirigir e acompanhar a nossa vida? Né? Então entenda o seguinte: quando nós estamos passando por algum sofrimento, por alguma dificuldade na nossa vida, existe um propósito por trás disso. E o propósito é a permissão ou a vontade de Deus. Outra coisa, Deus, certamente que nós não passaremos sozinhos. Isso é uma outra certeza que nós podemos ter, que a Bíblia nos ensina. Deus está conosco em todo sofrimento. Todo sofrimento. Deus está passando conosco em todo sofrimento. Somos filhos e automaticamente Ele, como Pai, acompanha as dificuldades dos seus filhos. Né? 1 João 3, versículo 1, lá, 1 João, não o Evangelho, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, primeira carta de João, versículo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados o quê? Filhos de Deus. E a Bíblia fala assim: olha, se vosso Pai, quando você pede alguma coisa, um exemplo, pão, não lhe dá escorpião, como o Pai Celestial, que é tão perfeito em todos esses atributos, você vai pedir alguma coisa, Ele vai te dar um pau. Não se preocupe, todo sofrimento, toda tribulação, toda angústia, o Senhor está passando como Pai ao nosso lado. Ele é nosso Pai. E finaliza assim esse versículo: por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Aí faz a separação, né? Do cuidado dele daqueles que creem em Jesus Cristo, e como é o relacionamento dele com aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia faz essa acepção claramente de cuidado de Deus, né? Essa separação. Outro texto muito interessante sobre isso é a 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 13 e 4. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Vamos passear um pouquinho na Bíblia. É bom, né? Exercitar. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de quem? Das misericórdias. E o Deus de quê? De toda a consolação. Vocês não sabem o que é consolação, né? Consolação é o poder de chegar junto e transformar uma situação triste em uma situação suportável e talvez até alegre. Deus tem essa capacidade de falar profundamente aos nossos corações, aos nossos ouvidos, e transformar uma situação muito ruim em uma situação tranquila. Isso é o poder da consolação. Esse poder Deus tem e atua nas nossas vidas através dele. Olha só o que ele diz no versículo 4: que nos consola
em algumas tribulações. É isso que está aí? Em toda a tribulação. Não existe tribulação que passemos que o Senhor não esteja trabalhando com a sua consolação. Mas, pastor, eu não sinto essa consolação. Aí o problema não está em Deus, está em você. Tem indivíduos que não querem ser consolados. Não querem ser consolados. Se agarram ao problema, se agarram à tribulação, não querem soltar da cantaria. E Deus também larga mão. Olha, está tentando atuar na sua vida, tentando te fazer enxergar a poderosa mão dele, tentando te livrar. Consolação é como se fosse um passar de mão sobre a nossa cabeça. É aquele abraço gostoso, e não é de um ser humano, é do próprio Deus. Mas se o indivíduo fala assim, eu não quero isso, vai permanecer naquela situação, não vai sair daquilo ali. Porque Deus consola em quantas tribulações? Todas. Com que finalidade? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Ou seja, Ele nos consola e nos transforma em consoladores. Interessante, né? Ele nos consola com que finalidade? Para que nós também, como Ele, sejamos consoladores. Cheguemos perto de um irmão e falamos assim, irmão, o que está acontecendo? Vamos bater um papo, vamos conversar. Aí o irmão relata, irmão, já passei por isso. Vamos orar juntos aqui nesse momento. E eu lembrei de um texto bíblico aqui que fala isso. Ah, mas não é só o pastor que faz isso? Não, não é. Paulo está escrevendo a igreja, Paulo está escrevendo aos pastores. Não é só o pastor que faz isso. Através do ensino, através da orientação, através da exortação, não é só o pastor. Os irmãos também têm condições de fazer. Você não foi consolado? Não foi? Então, se você foi consolado, você adquiriu uma experiência com Deus. Essa experiência com Deus é para quê? Para que você se torne também um consolador de outros irmãos. E olha, irmãos, vou falar uma coisa para os irmãos. Nós precisamos dar esse salto. Deixar de sermos somente consolados e nos tornarmos definitivamente consoladores. Precisamos dar esse salto. Aqui, ó. Deus deseja que sejamos assim. Senão daqui a pouco nós não vamos nem mais receber a consolação de Deus. Porque quando você exercita a consolação, você se prontifica cada vez mais a receber consolação de Deus. Isso se torna um ciclo não vicioso, mas um ciclo virtuoso de fé. Né? Outro texto, João 11, versículos 33 a 35. Definitivamente Jesus é Deus. Jesus é Deus. E olha que coisa interessante. Quando ele chega lá na aldeia de Lázaro, Marta e Maria, aqui esse episódio é o episódio do falecimento de Lázaro, um servo fiel e amigo de Cristo. E ele chega lá e encontra uma situação de pranto, de tristeza. E olha aqui como Deus passa conosco pelas nossas tribulações. A partir do versículo 33, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 33 a 35, diz assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Nós podemos trocar isso aí. Deus chorou. Para mostrar como esse Deus se compadece e se coloca no lugar do nosso sofrimento. Aqui a prova disso.
todos os sofrimentos. Passa conosco, ele nos acompanha. Gostaria de ler Isaías para a gente fechar, para não tomar muito tempo. Depois eu vou passar para os irmãos essa apresentação, que os irmãos voltem os textos quantas vezes quiserem. Tá? Mas Isaías, capítulo 41, olha que coisa interessante. Capítulo 41 e o capítulo 43. O 41 eu queria ler com os irmãos o versículo 10. O profeta falando de acordo com a palavra de Deus. Tá? Ele fala na primeira pessoa, como se Deus estivesse falando pelo seu profeta. Ele diz assim no versículo 10 do capítulo 41: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus passando é uma figura aqui, como se Deus estivesse passando conosco. E aí todas as vezes que resvalasse o nosso joelho e a gente quisesse cair, ele pega e bota de pé de novo. Vamos caminhar mais um pouco. E quando a gente vai enfraquecendo, ele bota de pé de novo e vamos embora. Vamos caminhando. No capítulo 43 fala algo muito parecido. Versículo 2, página seguinte aí. Capítulo 43, versículo 2 diz assim: Quando passares pelas águas aí, é turbulência, né? É água agitada. É como se você tivesse parado, de repente tivesse uma onda contra você. Não é assim que acontece de vez em quando? É uma. Às vezes você está parado ali tranquilo, né? O mar está, ó, uma banheira. De repente você ganha um bum. Da onde que veio isso? Não é? Da onde que surgiu essa onda? Estava tudo tão calmo. E o Senhor fala assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão, ou seja, não te afogarão, te jogarão para baixo. Porque o Senhor vai nos fazer sempre submergir. Ele vai trazer para tona. Quando os problemas quiserem nos afogar, ele sempre vai pegar e nos levar para cima. É isso que ele está dizendo aqui. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando a coisa estiver fervilhando com uma fornalha ardente, né, o Senhor vai trazer o refrigério para nós. É isso que ele está falando através do seu profeta. Deus passa pelos problemas conosco ou não passa? Passa pelos sofrimentos ou não passa? Aqui acabamos de ver a palavra dele confirmando isso, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Né? Agora, irmãos, com que objetivo nós passamos pelo sofrimento? Deus poderia simplesmente não permitir que sofremos ou sofrêssemos. Não permitir o sofrimento. Deus poderia fazer isso? Sim. Mas ele tem pelo menos 3 principais objetivos para passarmos por isso. Eu não estou lhe dar uma. Obrigado. Primeiro deles, desenvolvimento da fé. Vamos ser sinceros com meus filhos? Vamos ser sinceros. Quando está tudo bem, a nossa vida está dando tudo certo. A nossa comunhão tende a aumentar ou diminuir? Eu sabia que os irmãos seriam sinceros. Eu não sou diferente dos irmãos. Na verdade, não deveria ser assim. Porque nós deveríamos buscar o Senhor na alegria ou na tristeza, na tribulação, né? Ou na vereda, no caminho tranquilo. Não importa em que situação, a nossa comunhão com o Senhor deveria sempre, mas Ele conhece cada um de nós, sabe das nossas limitações, entende a nossa natureza. E às vezes, quando está tudo bem, eu vou pensar em passear com a minha família, domingo fazer alguma atividade na minha casa que eu preciso fazer, quarta-feira à noite, aos poucos, eu vou deixar
deixando de frequentar o culto de oração e estudo bíblico, que é importantíssimo. No trabalho está tudo bem. Aí entra um dinheirinho a mais, você começa a pensar, a trocar o seu veículo, fazer obra na sua casa, comprar aquelas coisas que estou esperando para serem compradas há tanto tempo. E aí o que acontece? Nossa vida começa a ir muito mais para o que é carnal, o que é material, o que é espiritual. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Mas e quando a coisa aperta? E aí quando vem um problema, surge uma enfermidade, um problema no trabalho, uma demissão, um problema financeiro, um problema no casamento. O problema é que não falta nesse mundo muito mais problema temos. Né? Nós vamos contar a quantidade de problemas que temos e de áreas que vêm esses problemas. Com os filhos. Aí o que acontece? A gente começa a se prostrar diante do Senhor e aumenta a nossa comunhão. Não é verdade? Deus sabe disso. E o que ele faz? Quando a coisa está ficando muito morna na nossa vida, ele aumenta um pouquinho a temperatura para a coisa poder ficar um pouco mais agitada. E a gente transformar uma vida morna numa vida de joelhos aos pés da cruz, constantemente. Constantemente. Está indo tudo muito bem, ele vem e prova. Interessante, o irmão Cláudio trouxe na quarta-feira retrasada meditação sobre Jó, capítulo 1. Foi muito bom. Vou botar aqui um desejo no coração dos irmãos. As meditações de quarta-feira têm sido muito edificantes. Entendo a limitação de diversos irmãos. E volto a falar, essas meditações e orarmos como igreja edifica vidas. A nossa fé vai aumentar. E uma das coisas que ele falou me impactou muito. São duas coisas, na verdade. Primeiro, Jó era extremamente fiel a Deus. Extremamente fiel a Deus. E Jó conduzia a sua família de acordo com essa fidelidade. Impressionante. E o que fez com Jó? A tentação terrível permitida da parte do Espírito. Terrível. E como é que foi o início dessa tentação e como é que foi o fim na vida de Jó? Início terrível. Né? E o processo que ele passou? Vamos falar sobre isso mais à frente. Processo difícil. Mas ele se manteve firme. E aproveitou esse processo para que a sua fé aumentasse cada vez mais. E chegou lá no final, Deus restituiu tudo que ele tinha antes e muito mais. Ou seja, Jó passou pela tentação, passou pela prova e foi aprovado. E nós seremos aprovados? A prova virá. Eu sei de alguns aqui que estão passando por prova. Como é que nós passaremos pela prova? Seremos aprovados ou ficaremos pelo meio do caminho e receberemos um carimbaço no final de reprovado? Volta para o início. Refaz tudo. Entender isso aqui, que as nossas provas nos ajudam a desenvolver a nossa fé, é extremamente necessário. Esse é o objetivo do Senhor. Que a nossa fé cresça e se desenvolva cada vez mais e mais. E que não sejamos mais aqueles, como nós vemos diversos aí. Se eu estou na missa hoje, minha dedicação aqui é a missa. Sair da missa, minha vida já é outra. Né? Quando está tudo bem, eu vou ali para frente, para aquela residência ali na frente, ali, que tem uma portinha. Minha
assim que a gente vê a vida de diversos? Quando não está tudo bem, se volta para o cliente e fala assim, ora por mim. Não é essa a vida que Deus deseja para as suas criaturas. E muito menos para os seus filhos. Nós já passamos dessa fase. Ele já esqueceu, deixou isso lá atrás. A nossa vida, irmãos, tem que ser cada vez mais constante diante disso. Constância de fé. Quando está bem, eu sou um. Quando eu estou mal, eu sou mesmo um diante de Deus. E assim vamos agradá-lo cada vez mais e entender que as nossas provações, as nossas tentações, sempre nos conduzem ao aumento da nossa fé. Tiago 1, versículo 2 a 8, lá na frente, vai nos falar sobre isso. Tiago 1, versículos 2 a 8. Logo depois de Hebreus, nós temos Tiago, e Tiago ensina justamente sobre isso. Carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando caídes em várias tentações. Tentações aí são provações, tá? Foi mal traduzido. Sabendo que a prova da vossa fé obra o quê? Ou seja, quando somos provados, significa que nós temos aumento da nossa paciência. Paciência aí, irmãos, do grego é upomone, que significa paciência ativa, não é aquela paciência que você passa assim, encolhido debaixo do cobertor, não. É aquela paciência que você adquire a capacidade de passar pelo problema servindo ao seu Deus. É paciência ativa, que inclusive em algumas traduções não está paciência, está perseverança. Passa pelo problema ainda ali, ó. Eu não vou deixar o caminho do Senhor. Passe pelo que eu passar, o pomone do grego, pode pesquisar depois. Passe pelo que eu passar, eu não vou deixar o caminho do Senhor. Não vou deixar. É isso que Tiago está falando. Quando vocês passam pela provação, isso aumenta. O pomone, perseverança, paciência, aumenta. Ele continua: tenha, porém, o pomone, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto de ser dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os teus caminhos. O que o Tiago está falando? Cada vez que a nossa paciência e perseverança aumenta, nos dá a capacidade de termos um coração cada vez mais reto diante de Deus. Diz aqui, o coração dobre, ou seja, inconstante, que pisa de um lado, pisa de outro, eu não sei para onde que eu vou, o Senhor não dá nada. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Nós precisamos ser firmes na nossa decisão ao lado do Senhor. E cada vez que a gente passa pela prova, aumenta essa firmeza, pelo menos deve aumentar. Se entendermos que é isso, né? Precisamos praticar. É isso que o Tiago está falando aqui. Então, esse primeiro, eu queria ler também Jó, irmãos. Esse trecho de Jó 36:15, antes de Salmos, nós encontramos o livro de Jó. Capítulo 36, versículo 15. Olha que coisa interessante que Jó fala. Mas aqui Jó já estava, tendo a sua fé cada vez mais consolidada diante do Senhor. Em nenhum momento ele negou a sua fé ao Senhor. E olha o que
fala. Versículo 15 do capítulo 36. Ao aflito, o que ele faz, irmãos? Livra da sua aflição. E olha que coisa interessante. E na opressão se revela aos seus ouvidos. Ou seja, quando estamos sendo oprimidos, Deus vem e se revela aos nossos ouvidos. Que coisa interessante. Muito interessante. Experiência do próprio Jó, que ele deixou registrado no seu livro. Muito interessante. Então, irmãos, o primeiro objetivo é o desenvolvimento da nossa fé. O segundo objetivo, irmãos, nos identificarmos com o sofrimento de Jesus Cristo. O discípulo não pode ser maior do que o mestre. Não pode. E não será. E se o nosso Senhor Jesus Cristo aqui passou por tanto sofrimento, significa que a nossa vida vai ser o quê? O sofrimento. Ele mesmo falou e nos preparou para isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, olhem para mim. É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Então, todas as vezes que enfrentamos o sofrimento, nos identificamos cada vez mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 12 de Hebreus fala sobre isso. Capítulo 12 de Hebreus. Até o versículo 3 já nos dá a ideia do que o autor está dizendo aqui. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, e nuvem de testemunhos ele está se referindo à galeria da fé, capítulo 11, né? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com quem? O homônimo, paciência, perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, passou por todo o sofrimento que ele teve que passar e no final se assentou aonde? Ao lado de Deus. É isso que nós vamos fazer também. Não nos assentarmos ao lado de Deus, mas habitarmos com Deus e desfrutarmos da glória de Deus na nossa vida. E o 3 diz assim: considerai. Quando ele fala considerai, significa que nós temos que fazer o quê? Pega esse exemplo e coloca onde? Na sua vida. É isso que ele está dizendo. Considerai, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ou seja, passem pela tribulação, assim como o vosso Mestre e Senhor e Salvador passou. Porque todas as vezes que vocês passarem por isso, vocês estão se assemelhando a Ele. Porque Ele sofreu e venceu o sofrimento. E hoje está no céu, à destra de Deus, regendo todas as coisas com a soberania que Ele tinha antes de vir ao mundo, para se sacrificar por nós na cruz. R.C. Sproul fala uma coisa que é dita na Bíblia também. No livro que ele escreveu sobre o sofrimento, esse é um teólogo americano, ele diz assim: eu passei por alguma coisa muito terrível na minha vida, muito triste na minha vida, e muito opressora na minha vida. E eu perguntava diversas vezes a Deus, quando que Ele me tiraria dessa situação? E é interessante que depois de algum tempo, ele falou que ouviu de Deus assim muito claramente: não me diga o quanto tempo você tem
tempo você tem que suportar o que você está passando. Sabe por quê? Porque Deus sabe o limite que nós podemos suportar. Se nós abrirmos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, torna a página dinâmica. Lê para a gente também, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Vamos aqui também dar uma liberada na minha voz. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará o escape, para que possais suportar. Da mesma forma que vem a tentação, o que Deus faz? Deus está acompanhando ali e sabe do nosso limite. Deus sabe do limite da nossa vida maior do que nós sabemos. Quando a gente fala assim, eu cheguei no meu limite, e se Deus permitir que você continue passando pelo problema, é porque você não chegou no seu limite. Deus sabe qual é o nosso limite. Então, da mesma forma que Ele permite que venha a tentação, quando chegar o momento, Ele vai dar também o quê? O escape, para que nós possamos suportar a aflição. Não se esqueçam disso. Deus sabe o nosso limite. Ele entende perfeitamente e nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe qual é o nosso limite. Então não pense assim, eu cheguei no meu limite. Não, você não chegou no limite. Porque se tivesse chegado no seu limite, Deus já teria dado o que também? O escape. Deus já teria dado o escape. Olha só que coisa interessante. Jó, até o capítulo 38, 37, 36, ele relata os seus sofrimentos. Olha que coisa interessante. Jó relata os seus sofrimentos para Deus. Ele tinha algumas certezas. Eu falei para os irmãos que a fé de Jó foi aumentando. E a partir do capítulo 38 em diante, principalmente do 38 ao 41, nós vamos ver Deus responder a Jó. Sabe de que forma que Deus respondeu a Jó? Seus irmãos conhecem o livro de Jó. Deus se revela a Jó. Deus começa a falar do seu poder, da sua glória, da sua criação. O quanto o ser humano é desse tamanhozinho assim e o quanto ele é superior. E o que Deus estava querendo dizer para Jó com isso? Quando você passar, ou quando você estiver passando pelo seu sofrimento, olha para mim. Eu sou esse Deus poderoso. E se você está passando, eu estou passando com você. E quando eu disser que é o tempo final do sofrimento, será o tempo final do sofrimento. É isso que Deus quis dizer para Jó. Eu administro todas as coisas. A sua vida não está alheia a essa administração. Eu estou dirigindo todas as coisas, inclusive a sua vida. A vida da sua família, a vida dos seus filhos, onde estão os pés dele, no caso do Jó. Quando eu disser que acabou, acabou. E foi isso que aconteceu mesmo. Enquanto Jó estava orando pelos seus amigos, para que Deus tenha misericórdia dele, porque eles falavam muita besteira, quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus veio e restituiu. Dá tudo de volta e muito mais do que ele tinha feito. Foi o momento que Deus achou que deveria finalizar o sofrimento. Tudo, irmãos, está sob a administração de Deus. E quando nós achamos que estamos sofrendo e não entendemos o motivo,
A glorificação de Jesus Cristo em nossa vida. O que significa glorificação? Exaltação. Isso é glorificação. Glorificação é exaltação. Ou seja, todas as vezes que passamos pelo sofrimento, quem será glorificado no final desse sofrimento? Jesus Cristo. Jesus Cristo será glorificado no final desse processo do sofrimento. Ele terá um nome elevado. Paulo fala lá em Filipenses 1 que a prisão dele serviu para quê? Para a glorificação de Jesus Cristo na igreja. Por quê? Os irmãos viam que através da prisão Paulo alcançava a guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador, alcançava os guardas, o carcereiro de Filipos, a família do carcereiro de Filipos, e todas as vezes que essas notícias dessas pessoas se convertendo chegavam à igreja, o que a igreja fazia? Glórias ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo tem operado através das prisões com o Evangelho. Tem usado Paulo nesses lugares para que o Evangelho se torne conhecido. Lembre-se sempre disso, irmãos. Nossos sofrimentos também são para a glorificação de Jesus Cristo, porque quando a gente estiver passando por eles, o nome do Senhor será exaltado. Estava conversando com Mariana na semana passada sobre isso, né? Quando ela tem dado testemunho dentro do hospital, e as pessoas falam assim para ela: menina, eu não sei como é que você está suportando isso. O enfermeiro olha para ela assim, falando: um corpinho tão frágil desse, como é que você está suportando isso tudo? E ela fala: eu sou servo de Jesus Cristo, é Ele que está me sustentando, Ele que está me dando força. No final, quem está sendo glorificado é a Mariana? Quem está sendo glorificado? Se somos servos dele, realmente, tudo na nossa vida vai ser para quê? Inclusive o sofrimento. Vai ser para quê? Da honra e glória do Senhor Jesus Cristo. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, estamos caminhando já para o final. João 1, 16, diz assim: e todos nós recebemos também que da sua plenitude. E o que mais? Graça sobre graça. Ou seja, favor imerecido sobre favor imerecido. Quando a gente acha que a graça do Senhor está acabando, o que ele vem e faz? Renova. Quando a gente fala: não é possível, Deus já foi tão misericordioso comigo, já recebi tanto favor de Deus na minha vida, Ele vem e renova de novo. Sabe por quê, irmãos? A graça dele é inacabável. Não acaba. Ele vem e renova a graça dele sobre você. E nós estamos vendo isso na vida daqueles que são fiéis. Então, irmãos, definitivamente, Deus é soberano, Ele exerce a sua soberania sem dúvida sobre todo o mundo, mas não se esqueça, a sua soberania sempre virá com os seus atributos naturais e morais: amor, misericórdia, justiça, compaixão, bondade. E Ele sempre agirá nas nossas vidas desta forma, objetivando o quê? O desenvolvimento da nossa fé. Segunda coisa, que nós nos assemelhemos cada vez mais a Jesus Cristo, porque Ele foi o principal sofredor. Ninguém sofreu mais do que Cristo, pela natureza dele divina, né? E o terceiro, para sempre glorificarmos através da nossa vida, seja pelo bem, seja pelo mal, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja sempre glorificado na nossa vida, seja pela alegria, seja pelo sofrimento. O nome do Senhor Jesus Cristo seja sempre glorificado